Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, o nosso encontro aqui para falarmos do encontro entre o presidente Xi Jinping da China e o Donald Trump dos Estados Unidos. Pois é, pessoal, assim como houve um encontro entre o presidente americano e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreu aí agora o encontro com o presidente chinês, né, pessoal? Ontem estivemos falando aqui sobre a CPMI do INSS, que deve atravessar aí o ano de 2025 para 2026, mas temos notícias aí que mais uma lona de circo está para ser armada, pessoal. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou para a próxima terça-feira aí a instalação da CPMI do crime organizado, pessoal. Podemos nos preparar para mais circo para 2026, que não vai faltar, prepare a pipoca, porque vai ter bastante palhaçada ocorrendo lá em Brasília. Me desculpe, mas descrédito total. Essa CPI aí vai ter nomes do tipo Magno Malta. Então você já pode esperar o quê? É piada pronta, né, pessoal? Mas não é o assunto do nosso vídeo de hoje, né, pessoal? É apenas um pequeno desabafo aí, mais uma CPI fracassada que vai acontecer no ano eleitoral, no ano de 2026, vai ser totalmente política, totalmente voltada um para agredir o outro aí, é palanque político total, infelizmente, mas isso é assunto para outro dia, né, pessoal? Vamos lá falar sobre o encontro do presidente Donald Trump dos Estados Unidos com o presidente da China, né, Xi Jinping, pessoal. Vamos lá, aqui no site do G1, acordo entre Trump e Xi Jinping como trégua entre os Estados Unidos e China pode aí afetar o Brasil e o mundo, né, pessoal? Ainda não aconteceu, não foi, o acordo ainda não está ainda, né, fechado, mas já começaram a conversar, né, sobre o acordo que reduz tarifas, retoma compras de soja e suspende restrições a terras raras. Especialistas veem entendimento como um alívio temporário para o comércio global, com reflexos diretos para o Brasil, aí também, é claro, né, pessoal, o mundo inteiro, né? São dois maiores mercados mundiais, Brasil, China e Estados Unidos, né, pessoal? Então, afeta, né, tudo que acontece, né, a guerra comercial entre eles aí afeta todo mundo, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, selaram, pessoal, um acordo ainda está em andamento, ainda não foi selado, né, o acordo, mas conversaram sobre esse acordo que reduz a tensão comercial entre os dois países, hoje, quinta-feira, dia 30. Enquanto os Estados Unidos vão diminuir as tarifas médias sobre produtos chineses para 47%, cerca de 10 pontos percentuais abaixo do valor anterior, a China aceitou suspender por um ano as restrições às exportações de terras raras, retomar a compra de soja americana e reforçar o combate ao tráfico de fentanil, né? O entendimento fechado na reunião na Coreia do Sul encerra uma rodada de negociações, terão outras, né, pessoal, sobre taxas aplicadas em abril, e ajuda a reduzir o clima de tensão entre as duas potências, né, pessoal? Com certeza, embora não esteja ainda, o acordo não esteja ainda totalmente fechado, já é um alívio, né? Para especialistas, a trégua entre Estados Unidos e China traz um alívio temporário para as cadeias globais de suprimentos e para o comércio internacional. Sim, né? Alívio temporário porque estamos lidando com o presidente Donald Trump, né, pessoal? E ele é totalmente imprevisível, essa é a verdade, né? O G1 explica que seguir um acordo pode afetar a economia mundial e quais os impactos diretos aí no Brasil, pessoal. Cadeias de produção e tecnologia. Um dos pontos centrais do acordo são as terras raras, elementos essenciais para a tecnologia, carros, aviões e defesas que estavam no centro da disputa entre Estados Unidos e China. As terras raras, pessoal, já vimos aqui, né? São 17 metais como prasedomínio, disprósio, neodímio. Apesar do nome, não são raros nem nas suas terras, mas a sua extração e o refino são complexos. A China é o líder e o Brasil ocupa a segunda posição no ranking aí de terras raras, né? A maior parte das reservas e do processamento desses elementos está na China, o que dá ao país uma vantagem estratégica. Como forma de retaliação às tarifas impostas por Trump, a China restringiu recentemente as exportações desses minerais, o que prejudicou empresas do mundo todo e expôs o quanto os norte-americanos dependem desses elementos. Agora, com o anúncio da trégua nas tarifas, as indústrias fora do país asiáticos que dependem da extração desses minerais ganham mais previsibilidade no acesso aos insumos. Vamos lá, né?
As terras raras são agora o instrumento mais eficaz que a China pode acionar, afirmou Zhouguian Zuiliu, pesquisadora sênior do Council of Foreign Relations, a ABC News. O restante do mundo não possui capacidade produtiva disponível ou acessível a preços viáveis. Eles entendem que este não é um poder que poderão usar para sempre. Por isso, querem aproveitá-lo enquanto ainda causa algum impacto, comentou Liu. Chips e inteligência artificial. Apesar da exportação de chips da gigante NVIDIA não ter sido discutida na reunião, essa também é uma área sensível para os dois países, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer, Isso porque 25% das vendas da empresa americana, líder mundial em tecnologia usada em sistemas como ChatGPT, dependem do mercado chinês. Há uma interdependência muito clara. Os chineses precisam desses chips e as empresas americanas não querem perder o mercado. Isso força os dois lados a negociar, afirma José Roselino, professor da Universidade Federal de São Carlos. Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, explica que a escassez global de chips já tem causado impactos concretos. A Honda, no México, precisou interromper a produção de carros e no Brasil o setor automotivo teme ter que fazer o mesmo. Com o acordo entre China e Estados Unidos, estas restrições internacionais tendem a diminuir, ou pelo menos aliviar, afirmou. Então, isso é muito bom para todo mundo, pessoal? A leitura dos especialistas é que, se o acordo não tivesse sido firmado, ainda não foi firmado, pessoal, a disputa poderia ter provocado paralisações em diversos setores, como fábricas de indústrias que são dependentes de insumos de dois países. Pressionados, os preços dos commodities, como soja, milho, petróleo, minerais, e até desacelerado o crescimento global, já que os Estados Unidos e China são pilares do comércio e investimento internacional. O economista-chefe da BCG, Liquidez, vê o acordo como uma sinalização maior entendimento entre Trump e Xi Jinping, oferecendo conforto e redução das incertezas nos mercados globais, pessoal? Isso é até a página 2, Isso deve aliviar alguns fluxos de comércio que estão obstruídos com os chips e melhorar a volatilidade dos mercados, pessoal. Para o Brasil, o acordo pode afetar setores como agricultura e mineração. Nem tanto assim, pessoal? O Brasil já não é mais tão dependente assim dos Estados Unidos, tem explorado mercados aí diferentes. Mas, é claro, sempre sofre algum impacto, Pois a retomada de compra de soja americana pode reduzir a demanda pelo grão brasileiro, pressionando preços e volumes. O que eu acho difícil, porque o Brasil e China fazem parte do BRICS e com certeza a China não vai depreciar o Brasil com relação aos Estados Unidos, pessoal? Então, eu acredito que isso vai ser muito baixo, o impacto será realmente pequeno. É claro que a China estava comprando toda a soja brasileira, vai voltar aí, se esse acordo for firmado, voltar a comprar soja americana também, mas eu acredito que o impacto será mínimo, porque a China tem uma relação com o Brasil assim, comercial enorme, e fazem parte do mesmo bloco, que é o BRICS. Segundo a Reuters, antes do encontro entre Trump e China, a China já havia comprado carregamentos da safra 2025 dos Estados Unidos. Hoje, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que o país asiático comprará no mínimo 25 milhões de toneladas métricas. Então, isso já afirma que não vai afetar o Brasil. A China já tinha até comprado soja lá dos Estados Unidos, toneladas métricas de soja por ano nos próximos 3 anos, o suficiente para encher cerca de 833 mil caminhões ou 350 navios graneiros. Atualmente, a China é a maior compradora de soja do mundo e o Brasil é o seu principal fornecedor. No primeiro semestre de 2025, os portos do sul do país, Santos, Paranaguá, Rio Grande e São Francisco do Sul, responderam por quase 66% das exportações para a China. Dados da Administração Geral da Alfândega da China mostram que, em setembro, enquanto a China não importou soja dos Estados Unidos, os embarques brasileiros aumentaram 29,9% em relação ao ano anterior, chegando a 10,96 milhões de toneladas, ou 85,2% do total importado pelo país asiático aí, pessoal? Muito bem. Segundo o professor Roselino, os produtores de soja dos Estados Unidos fazem parte da base política de Trump, pessoal? E estavam sendo prejudicados com a suspensão da importação de soja pelos chineses. Por isso, resolver essa questão era importante para equilibrar a política interna americana.
O interesse dos produtos americanos pesou muito nessa negociação e acabou abrindo oportunidades para o Brasil ganhar espaço no mercado de soja, explica o professor da UFCCar, né, pessoal? Exatamente. Para Murilo Oliveira, especialista em investimento e comércio exterior da CEO Comex, a volta das compras chinesas de soja americana pode reduzir, ainda que de forma marginal, as exportações brasileiras do grão, que tem peso fundamental na balança comercial do país, né, pessoal? Mas existem outros mercados. Mesmo assim, o Brasil deve manter relevância como fornecedor e aproveitar a oportunidade para diversificar suas relações comerciais, fortalecendo laços com também os Estados Unidos, voltar e vender para os Estados Unidos a soja, né, pessoal, aumentar lá, e outros lugares também, né, no campo dos minerais estratégicos, que somos os segundos aí em terras raras, né, pessoal? O acordo aí entre as duas potências mundiais também deixou clara a valorização das terras raras. Atualmente, o Brasil tem a segunda maior reserva mundial desses minerais, mas ainda não dispõe de tecnologia em larga escala para processá-las. É isso aí que está para ser resolvido, né? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deixou claro para Donald Trump que só aceita negociar terras raras se forem processadas, né? Muito bem. Na prática, os minerais extraídos são exportados como matéria-prima bruta, sem que o país se beneficie da produção de produtos derivados. Por exemplo, o material retirado da Serra Verde, em Goiás, segue para o exterior, né, pessoal? Então, isso aqui está sendo conversado, né, para extinguir esse tipo de situação, para que o Brasil leve uma vantagem, né, pessoal? Em entrevista ao GE neste mês, Jonathan Colombo, engenheiro e professor de MBA de Mudanças Climáticas e Transição Energética da FGV, explica que, embora o Brasil tenha acesso a esses recursos, isso não significa que o país consiga aproveitá-lo da melhor forma, né, pessoal? Então, é necessário investir aí para poder processar nossos minerais, não? Relação Brasil-Estados Unidos. No último domingo, os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram para avançar nas negociações sobre tarifa dos Estados Unidos impostas a importações brasileiras. Foi o primeiro encontro oficial entre os líderes, que haviam antes se falado apenas por telefone, e uma breve conversa lá na Organização das Nações Unidas, né? Se cumprimentaram, na verdade. Após a reunião, Lula disse a jornalistas que o encontro foi surpreendentemente bom e garantiu que, se depender de Trump e dele, vai ter acordo. O Brasil deve solicitar a suspensão de tarifas impostas pelos Estados Unidos durante o período de negociação. A pessoa já tem reunião marcada lá para Washington, né? Mas ainda não há uma previsão de quando isso ocorrerá, né? Vamos aguardar a próxima reunião aí, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar aqui. Esperamos, em pouco tempo, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil, afirmou à época do encontro o chanceler brasileiro Mauro Vieira, destacando que Lula está disposto a discutir todos os setores e áreas, né, pessoal, de comércio bilateral e também a questão de minerais críticos e das terras raras, né? Vamos ver o que vai acontecer. Trump, por sua vez, elogiou Lula e a reunião que tiveram, mas reforçou que a boa relação com o presidente brasileiro não garantiria um acordo ou a redução das tarifas, como aconteceu também com a China na reunião de hoje, né, pessoal? É a mesma coisa. Com a trégua entre as duas maiores economias do mundo e menos barreiras imprevisíveis entre China e Estados Unidos, o comércio global tende a se normalizar, beneficiando o Brasil como exportador aí no mundo, né? No entanto, se os Estados Unidos se tornarem preferenciais para produtos agrícolas ou industriais, o país pode enfrentar maior concorrência ou perder fluxos comerciais que antes eram favoráveis, o que deve ser difícil de acontecer, né, pessoal? Porque os Estados Unidos está extremamente protecionista, né? Então fica muito complicado. Vamos aqui ao site do BBC de Londres. Trump elogia o encontro incrível, assim como foi com Lula, o Xi Jinping, mas termina sem acordo comercial formal, né, pessoal? Assim como foi com o Brasil, a mesma coisa, né? A mesma situação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping se reuniram pela primeira vez em 6 anos, reacendendo as esperanças de uma redução das tensões entre duas maiores economias do mundo. Pessoal, vou continuar aqui, mas antes eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que ajuda aqui no engajamento e a sua amiga continuar com o trabalho aqui na plataforma. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você que já acredita no nosso trabalho, na história aqui do canal Justiça em Foco Notícias. Vamos escrevê-la juntinhos, né, pessoal? Chegou aqui pela primeira vez? Conheça os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa de vocês. E sigam-nos nas redes sociais, pessoal. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos voltar ao site do BBC, né? O presidente Xi Jinping não parece tão animado assim após essa reunião, não, pessoal. Vamos acompanhar o que aconteceu, né?
Trump descreveu as conversas na Coreia do Sul como incríveis, enquanto Pequim afirmou que ambos chegaram a um consenso para resolver as principais questões comerciais. As relações vinham sendo tensas desde que Trump começou a impor tarifas sobre China e Pequim respondeu com suas próprias medidas. Em maio, eles concordaram com uma trégua, mas as tensões continuaram elevadas. A conversa dessa quinta-feira, dia 30, não resultaram em acordo formal, mas os anúncios sugerem que os dois lados estão mais próximos de um acerto, cujos detalhes vêm sendo negociados nos bastidores há tempos, assim como o Brasil agora também começou as suas negociações, né? Acordos comerciais normalmente levam anos para serem negociados, mas países ao redor do mundo têm sido forçados a resolver suas divergências com o atual governo Trump em questão de meses, né, pessoal? Uma das principais vitórias de Trump é que a China concordou em suspender as medidas de controle de exportação que havia imposto sobre terras raras, materiais essenciais para a produção de tudo, de smartphones e as casas. Na verdade, foi para ambos, né? Porque ambos precisam aí um do outro nessa questão aí, né, pessoal? Trump, eufórico, disse a repórteres a bordo do Air France One, que também conseguiu que a China começasse imediatamente a comprar quantidades imensas de soja e produtos agrícolas, né, pessoal? Isso aí porque ele deve aí satisfação, né, a galera lá do agro, lá americano, que está em cima dele, né, pessoal? As tarifas de retaliação impostas por Pequim sobre a soja americana haviam na prática interrompido as importações vindas dos Estados Unidos, prejudicando os fazendeiros. Um dos principais grupos eleitores aí de Trump, né? No entanto, não houve menção a avanços em relação ao TikTok. Os Estados Unidos vêm tentando manter as operações do aplicativo de compartilhamento de vídeos do controle da empresa mãe chinesa ByteDance por motivos de segurança nacional. Após o encontro, Pequim afirmou que continuará trabalhando para resolver a questão, né, pessoal? Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram que irão retirar parte das tarifas aplicadas a Pequim sobre o fluxo de ingredientes usados na produção de fentanil enviados aos Estados Unidos. Trump impôs tarifas severas a seus principais parceiros comerciais por considerá-los falhos no combate à disseminação da droga. Ainda assim, parece que outras tarifas ou impostos sobre produtos importados continuarão em vigor, o que significa que as mercadorias vindas da China ainda estão sendo taxadas em uma taxa superior a 40% para importadores americanos. Pequim também poderá dialogar com Jensen Huang, presidente da empresa americana de tecnologia de Nvidia. Segundo Trump, a Nvidia estará no centro de disputa entre os dois países sobre chips de inteligência artificial. A China quer acesso aos chips de ponta, enquanto os Estados Unidos buscam limitar esse acesso, alegando razões de segurança nacional. Pequim ainda estendeu um convite a Trump para visitar a China em abril, mas um sinal de que as relações estão começando a se reaquecer. Vamos ver, né, pessoal? Um bom começo. Mas o encontro também evidenciou o abismo entre as abordagens dos dois líderes. Xi Jinping mostrou-se contido e limitou-se ao que havia preparado. Entrou na reunião ciente de que tinha uma posição de força. A China havia aprendido com o primeiro mandato de Trump, usando a seu favor o controle sobre as terras raras e diversificando seus parceiros comerciais para reduzir a dependência dos Estados Unidos, assim como o Brasil também está fazendo agora, né, pessoal? Depois do encontro, Xi Jinping foi muito mais comedido em suas declarações do que Trump, já é um sinal, né, pessoal? Disse que os dois lados trabalhariam para alcançar resultados que servirão como remédio tranquilizador para as economias de ambos os países. Trump, como sempre, foi mais espontâneo, mais exaltado, né, pessoal? Mas o presidente americano também estava visivelmente mais tenso do que o restante da sua intensa viagem pelo sudoeste asiático, um reflexo da importância do encontro de quinta-feira, né, do encontro de hoje. O brilho e a pompa que marcaram suas paradas anteriores também estavam ausentes. Já não havia os palácios dourados como o que receberam no Japão na terça-feira. Em vez disso, a reunião ocorreu em um prédio de aeroporto atrás de arame farpado e postos de segurança, né, pessoal? As bandas militares que o haviam recebido na Coreia do Sul na quarta-feira também não estavam por perto. O único sinal de que algo importante acontecia ali dentro era a forte presença da polícia e da imprensa. Apesar da aparência discreta, o que ocorreu dentro da sala foi provavelmente 1 hora e 20 minutos mais significativos de toda a viagem. Henry Wang, ex-assessor do Conselho de Estado de China, disse ao programa Today da BBC, Rádio 4, que as conversas entre Trump e Xi foram muito boas.
Pode não ter sido um acordo comercial, mas foi estabelecida uma estrutura e um arcabouço, apresentou, chamando resultados de um bom começo, né, pessoal? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueça, pessoal, que como aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.